Boa noite, boa tarde e bom dia. Nós somos aqui da FATEC, no curso de ADS, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a segurança cibernética avançada. Primeiro tópico aqui é o que é uma segurança avançada, cibernética avançada. São práticas e tecnologias de ponta para proteger um sistema de informação, como redes, dados de ponta e outros tipos de ataques também. Ela vai incluir, por exemplo, a inteligência artificial, a machine learning e alguns outros métodos que a gente vai falar mais para frente no slide. Alguma dessas práticas teria como exemplo a detecção de respostas a ameaças, que é o TDR. Seria basicamente você tá vendo a movimentação do que está sendo acessado naquela rede, do que está sendo colocado de aplicativos, enfim, tá tendo aquele monitoramento para cada usuário, às vezes dentro de uma empresa ou às vezes dentro da sua rede local, né? De inteligência de ameaças seriam basicamente usar os recursos que a gente tem hoje de inteligência artificial para a gente conseguir, de maneira inteligente, já antecipar alguma dessas ameaças que vai ser falado nos próximos slides. A segurança de redes seria mais para você ter um controle maior do que está sendo requerido dentro da sua rede. Hoje a gente tem várias opções, como servidor e servidor web, aplicativos de serviços aí, que fazem essa gestão já por fora, sabe? Antigamente era mais dentro das empresas mesmo. Continuando a segurança de aplicações, todo aplicativo, principalmente dentro de uma empresa, tem que ser muito bem salientado o que você coloca. Então, procurar sempre empresas que têm certificado, que têm uma segurança maior naquele aplicativo e da onde vem a procedência dele, né? E depois o IAM, que é o gerenciamento de identidade de acesso. Como a gente tem muito equipamentos de IoT dentro de todos os lugares que a gente tem, e muito desses precisam, os dados são basicamente soltos, então você tendo um controle de quem tem acesso a esses dados, você gera uma segurança maior e uma dificuldade para a cibersegurança, para alguém que for atacar ou capturar esses dados. Então você ter um login, alguma coisa assim, já ajuda muito nessa defesa, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da cibersegurança. Como a gente já falou um pouco sobre as práticas, a proteção de dados sensíveis, né? Que tanto os dados pessoais, tanto dados de empresa, que vão falar mais adiante como que eles vão ser atacados, como que a gente pode se proteger. E um pouco da conformidade regulamentar e confiança do cliente. Quando você tem uma conformidade regulamentada, você gera esse tipo de confiança, tanto para o cliente, você gera essa confiança mesmo para você nos seus dados pessoais. Então, essa é a grande importância. E é bom investir na cibersegurança, né? Agora eu vou estar passando para a ameaça cibernética com o André. Ele vai identificar e descrever os impactos no ambiente organizacional dos indivíduos. Olá, pessoal. Então, primeiro a gente vai falar sobre malware, né? Que é, eu acho assim, que está entre as ameaças principais que atacam sistemas e exploram vulnerabilidades de software. Tem três práticas mais comuns, que é o ataque por malware, phishing ou ransomware. Os malwares, eles são softwares maliciosos projetados para danificar e explorar os dispositivos de rede. Exemplos incluem vírus, worms, cavalo de Troia, spyware. Quando o sistema ele é infectado por um malware, ele pode roubar os dados confidenciais e corromper os arquivos, até dar controle remoto do dispositivo para o atacante, no caso, quem está explorando essa vulnerabilidade. Para os indivíduos, isso pode significar perda de dados pessoais, roubo de identidade, que vão falar um pouquinho melhor adiante. Para as organizações, as principais consequências são as perdas financeiras e interrupções operacionais. Até pode causar danos à reputação da empresa. Depois a gente tem os ataques de phishing. O phishing ele é uma técnica de engenharia social. Ele é usado para enganar as pessoas e fazê-las fornecer informações sensíveis, como senhas, números de cartão. Isso geralmente é feito de que forma? Através de e-mails fraudulentos, que parecem ser de fonte legítima, ou quando os indivíduos caem
em conversas de WhatsApp, por exemplo, que às vezes parece ser tipo como um gerente bancário ou alguma pessoa com certa credibilidade, mas que na verdade é um golpista por trás que está fazendo algum ataque, procurando que você forneça alguma informação para ele. Para as pessoas, eu acho que esses ataques, eu acho que as principais vulnerabilidades exploradas são justamente isso, né? Você fornecer uma senha que não devia ou alguma informação sensível. Já para as organizações, os ataques de phishing bem-sucedido, eles levam ao comprometimento de contas empresariais, exposição de dados corporativos sensíveis, que podem afetar muito a credibilidade da empresa e prejudicar financeiramente mesmo. E, por último, a gente tem os ransomwares. O que são os ransomwares? Eles são um tipo de malware, só que a função dele principal é pegar e criptografar os dados que ele conseguir acessar. Como que ele faz isso? Vai ser explicado um pouquinho melhor mais à frente, mas os ataques de ransomware, por exemplo, têm acesso a uma pasta cheia de fotos suas com a sua família, ou algo que você tem interesse de manter em sigilo. Ele vai atacar essa pasta ou esses arquivos e ele vai criptografar esses dados. Os golpistas utilizam justamente para conseguir vantagens e obter lucro financeiro de alguma forma com isso. Eles podem depois entrar em contato com você, pedir dinheiro ou alguma outra informação para que eles possam estar liberando esses arquivos. Isso dentro das empresas, eles pode significar uma perda significativa. Até uma empresa que trabalha com acionistas mesmo, se você disponibiliza informações sigilosas sobre acionistas, pode significar uma total catástrofe. Pode levar até falência de empresa, dependendo do caso. Agora, a gente vai passar para o Nicolas, que vai falar um pouquinho mais sobre como você pode se defender em relação a esses ataques cibernéticos. Agora eu vou falar sobre técnicas contra ataques cibernéticos. O primeiro exemplo é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela aprende como nossos sistemas funcionam. Assim, ela consegue identificar algo suspeito e nos avisar. Ela também consegue prever ataques com base em outros ataques que já aconteceram anteriormente. O segundo exemplo é o blockchain. O blockchain é um banco de dados compartilhado entre todos os usuários de uma rede. Isso significa que não tem uma autoridade central controlando esses dados. Isso traz uma segurança e uma transparência a mais. Além disso, cada transação é assinada digitalmente. E se houver tentativa de falsificação, é identificada imediatamente. Existem também algoritmos para detectar atividades suspeitas, como a tentativa de gasto duplo. O terceiro e último exemplo é o machine learning, ou aprendizado de máquina. É como um super detetive que analisa toneladas de dados. Ele é treinado com atividades normais e ataques cibernéticos. Com isso, quando alguma atividade fora do padrão acontece, ele saberá se é um ataque ou não. Agora o Eduardo vai apresentar as normas e regulamentações. Bom, como o Nicolas ele comentou, eu estaria aqui apresentando as normas e regulamentações, e em mais específico a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, trazendo ao português a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, e a LGPD, que acredito que a maioria já estejam se habituando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, o conceito de proteção das informações pessoais não é uma coisa nova, né? Cada um já de muito tempo eles prezam pela proteção de seus dados pessoais. Porém, com o avanço da tecnologia, e como o André comentou, com o avanço de tecnologias voltadas para ataques em corporações como o uso de vírus, ransomware, foi sendo prezado ainda mais a proteção desses dados. E na GDPR, ela foi criada para poder suprir essa proteção aos dados. Ela foi uma lei criada em 2016, mais voltada para a União Europeia. E a LGPD, ela é uma lei que foi criada baseada na GDPR. Vendo que essas proteções estavam dando certo, ela foi criada para se basear nela. A LGPD ela
foi inicialmente aprovada em 2018 e em 2020 ela foi aplicada, começando a ser aplicada. Um dos pontos que podemos notar assim como semelhanças e diferenças serão que assim, na LGPD você tem uma, como é uma lei mais nova, você não tem tantas Verdade. liberdades. Isso. Vamos supor, por exemplo, no caso de uma investigação criminal, é, o, o local onde está armazenado seus dados, eles podem ser, tipo, seguindo as regulamentações, você pode ter seus dados liberados. E na GDPR, você precisa que esteja regulamentado lá, como a GDPR ela é mais definida em parâmetros. Vamos supor, se for um caso de um menor de idade, se ele tiver menos de 16 anos, ele precisa da autorização dos pais. E se ele for maior de 16 e tiver autonomia para responder por si, ele, ele pode autorizar ou não o uso de suas informações. Agora eu estarei passando para o, o Alexandre com os desafios atuais. Bom, o que eu tenho a dizer sobre os desafios atuais é que eles ocorrem principalmente direcionados assim, aos funcionários de uma empresa. Esse tópico ele vai abranger bastante do que o André tinha dito sobre os malwares. E o principal que eu gostaria de comentar é o ransomware. Atualmente, em 2024, pelo menos, ele tem sido o tipo de ataque mais comumente utilizado. Ele é o que mais tem aumentado a quantidade de vezes que ocorreu. E o ransomware, ele é basicamente um ataque que ele foi feito para criptografar dados sensíveis de uma empresa ou de uma pessoa, por exemplo. A ideia desse tipo de ataque é basicamente conseguir um resgate. Pode ser em dinheiro ou qualquer coisa que essa pessoa pedir. E um dos problemas desse ataque é que realmente não existe nenhuma garantia que você está pagando essa ameaça que você vai conseguir ter seus dados recebidos de volta. Então, basicamente, o que as empresas elas têm muito medo e realmente acontece é a perda desses dados que mesmo após o envio desse dinheiro ou dessa chantagem ter sido meio que finalizada, eles não conseguem recuperar os dados. E outro tipo de ataque que acontece é o phishing. Aqui tem dois exemplos bem básicos assim que acontece. Como o André tinha dito, ele acontece por e-mail ou por qualquer rede social assim, por WhatsApp, alguma coisa assim. E ele basicamente ele tem esses tipos de botões característicos assim que eles buscam fazer com que a pessoa de forma arbitrária consiga tipo fornecer informações sensíveis para esse tipo de pessoa que ataca. Então, por exemplo, esse aqui que se veste assim como um banco, a ideia dele é realmente tipo, ter um ataque mais pessoal. No entanto, empresas também sofrem bastante com isso. As empresas realmente recebem bastante e-mail de phishing, basicamente, e muitos funcionários que não conseguem diferenciar, basicamente, não conseguem diferenciar, não conseguem entender que isso é uma fraude. E também tem outra questão sobre o phishing, que é o dispositivo móvel, dispositivo que você está usando, basicamente. Existe a diferenciação de e-mail entre dispositivo, ou seja, um e-mail que você vê no celular pode ser muito mais difícil de você perceber de um e-mail que você está vendo pelo computador. De qual? Não sei. De qual? Sobre a escassez do profissional. Bom, temos pelo menos 400 mil no Brasil de déficit de profissionais e pelo menos 3,7 milhões de profissionais no mundo que não atendem esses requisitos. Esse realmente é uma profissão que não tem muita procura e existe muita oportunidade de trabalho. No entanto, não existe muitas pessoas que são capazes ou que buscam essa qualificação. E, por último, eu gostaria de falar só sobre as empresas
que entra bastante no que o Eduardo comentou sobre a LGPD. A LGPD são um conjunto de normas, né, conjunto de leis que elas estão com constantes atualizações. É muito difícil para uma empresa ter essa capacidade de conseguir acompanhar essas leis. Então, tipo, as empresas que não entram em conformidade com essas leis estão abertas para esse tipo de ataques, abertas para essas portas que se abrem para essas pessoas que realmente buscam, de forma mal intencionada, ter acesso a informações da empresa ou das pessoas que trabalham lá. E bom, sobre tendências futuras, o Vitor vai conseguir falar bem melhor sobre Falar sobre tendências futuras, áreas de pesquisa emergente e informações adicionais. Começando falando sobre maior foco na IA e na Machine Learning, né? Falando que agora, atualmente, né, 2024, já só vai crescendo a tecnologia. Ainda mais esses tipos de ataques vão crescendo cada vez mais, ficando mais sofisticados, mais discretos. Então, tudo a gente vai tentar usar agora IA, implementando IA na IoT, nas APIs. A gente consegue, com a Machine Learning, aprender como é que faz e antecipar alguma descriptografia que tenta fazer, algum ransomware entrando. A gente consegue perceber e até mesmo prever isso, né? Falando um pouco sobre a importância crescente da segurança IoT, né? IoT crescendo cada vez mais, internet das coisas, uma casa inteligente, querendo saber sobre seus dados. A pessoa pode tentar entrar na sua rede, entrando na rede que está tudo conectado. Então, também entra naquela parte do blockchain, né? Falando sobre o cuidado da rede daquela casa ou daquele servidor, daquela empresa. Agora falando sobre expansão do trabalho remoto e também sobre segurança móvel. Os dois entram um pouco na mesma questão, porque são trabalhos, às vezes, feitos remotamente. Você trabalhando na sua casa para você mesmo, para alguma empresa, você está trabalhando com dados precisos, dados importantes, e isso pode criar interesse em alguém, né, querer saber dos seus dados da empresa. Às vezes fornecedores, às vezes seus dados de venda, tudo isso pode ser importante na sua empresa para você continuar, né, mantendo sua empresa. Falando sobre lacuna de competência, o Alexandre levantou um pouco essa pauta sobre incapacidade de alguns profissionais. As empresas estão começando a contratar mais profissionais nessa área, com uma especialização, visando isso, né, a demanda só vai crescendo, e sempre especializando cada um para conseguir combater essas invasões feitas com um pensamento malicioso, né, querendo dados, informações, fornecedores. Vamos ficando por aqui, meus agradecimentos finais. Dá um like nesse vídeo, compartilha e se inscreve. Vamos para mais um.